Estamos de volta com Impressões. Hoje o nosso entrevistado é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcante. Ele falava no bloco anterior sobre a passagem dele pela corregedoria, pela coordenação da propaganda eleitoral e como foi complicado exercer esse cargo. A propósito, desembargador, nós estamos esse mês vivendo uma notícia, analisando uma notícia ainda sobre o efeito de uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, que é a possibilidade de termos eleições de volta às urnas de lona e a cédula de papel. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Eu vejo com uma preocupação muito grande. O Brasil tem a justiça eleitoral mais evoluída do mundo. É uma justiça onde, no momento que termina a votação, 40 minutos, 1 hora depois, já estamos dando os resultados de totalização no país inteiro. Isso é inédito no mundo. Isso é um avanço muito grande. Se a eleição voltar a ser de papel, voltam todas aquelas possibilidades de defeitos, de demora e até de fraudes na apuração. A urna eletrônica hoje caiu da credibilidade do povo brasileiro e do mundo inteiro. São missões diplomáticas de outros países que vêm ao TSE tomar conhecimento e ver e conhecer de perto a urna eletrônica. Quando há eleição no Brasil, vêm muitas missões diplomáticas. Para quem não sabe disso, vê como se passa a eleição no Brasil. De fato, é uma eleição um pouco cara, porque a urna eletrônica é um computador como outro qualquer, adaptado, vedado, sem ligação com coisa nenhuma, com internet, com intranet, sem ligação com nada, para que não haja fraude. A única ligação que ela tem é uma tomada de energia para colocar na parede. Nada que se passa na urna eletrônica é transmitido, só quem transmite é o TRE e o TSE. Então não tem a menor possibilidade de fraude. Eu vi pela imprensa, nos jornais televisionados e radiofônico, essa notícia, fiquei muito triste, porque será um retrocesso. E eu que fui também tudo na Justiça Eleitoral. Eu fui de juiz eleitoral a presidente do TRE, passando pela corregedoria dos 4 anos que passei como juiz, passando 3 como juiz corregedor, aqui no TRE de João Pessoa. E depois fui presidente por 2 anos. Presidi eleições municipais de 2012. Estive lá em 2012, 2013. Presidi eleições. Então eu fui tudo na Justiça Eleitoral e vi e sei de perto que o povo brasileiro confia demais na Justiça Eleitoral e confia absolutamente na urna eletrônica. É a eleição mais segura que existe no mundo, é a do Brasil. Qual foi o maior desafio, desembargador, nessa sua passagem pela presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba? O maior desafio foi presidir a eleição municipal de 2012. Presidi uma eleição, eu já tinha presidido eleição local como juiz, já tinha atuado em eleição para governador como corregedor. Como falei antes, passei 3 anos na corregedoria e na eleição de 2000 eu era corregedor. A eleição foi muito conturbada, mas eu não era presidente, o impacto maior era para o presidente. E nós temos que administrar também um orçamento, que sempre é restrito, é pequeno. Então isso traz uma preocupação muito grande, mas o TRE, ele tem uma equipe de servidores, tem um quadro altamente eficiente, altamente competente. E o pessoal ligado à Secretaria de Informática é um pessoal altamente treinado em Brasília, de tal maneira que tomamos todas as providências, todas as precauções. Tive um grande apoio da Polícia Federal, da Polícia Militar do Estado e da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Não é? Inclusive o comandante da Polícia Militar é o mesmo, Euler Chaves, e Cláudio Lima também da Segurança Pública, ainda são os mesmos hoje, e estes homens me prestaram um serviço admirável, extraordinário. Não houve nenhuma fraude, não houve prisões, a não ser de desordeiros pequenos que tomam a cachaça e ficam aperreando na frente de uma sessão eleitoral. Fora dessas prisões corriqueiras, não houve nenhum fato político que merecesse registro, né? Tanto é que depois eu concedi ao coronel Euler Chaves uma condecoração, a medalha de ouro do Tribunal Eleitoral. Nas eleições atuais, a internet é o grande calo para a Justiça Eleitoral? O senhor acredita que é mais complicado fiscalizar propaganda ou ataques a adversários na rede mundial de computadores? Realmente
Eu não conheço ainda a resolução, porque ainda não saiu, do TSE para as eleições do próximo ano, mas é um ingrediente que vai complicar muito. As redes sociais e tudo. Não sei como a Justiça Eleitoral vai monitorar, porque nós não podemos fazer a censura prévia. Não podemos, a Constituição não permite, a imprensa é livre e tem que ter toda a liberdade. A imprensa tem que ter toda a liberdade. E por isso não se pode fazer censura prévia. Mas agora, hoje, desembargador, até nas redes sociais o cidadão nem precisa mais da imprensa. Ele próprio pode gerar um conteúdo, ser compartilhado e aquilo ali virar o que se chama de um viral, né? É verdade, qualquer pessoa tem essa iniciativa através das redes sociais. Agora, o que vai valer para a Justiça Eleitoral eu posso garantir. Isso eu já posso garantir por antecipação, sem conhecer nem as normas que ainda não chegaram. Ainda vão chegar as resoluções para o próximo ano. Mas quem fizer calúnia, injúria e difamação será posteriormente processado e responderá pelos danos que fez, criminalmente e civilmente. Isso tanto faz no mundo virtual quanto no mundo real? No mundo real. No mundo virtual vai responder também perante a justiça, do ponto de vista criminal, calúnia, injúria e difamação contra outro candidato. São 3 crimes previstos no Código Eleitoral Brasileiro, e que sempre também vem nas resoluções, não é? E também civilmente, com a pena maior que aquela que dói no bolso, que é uma indenização por danos morais. Na atual gestão, na sua gestão aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba, qual é o maior desafio que você tem enfrentado? Olha, o maior desafio é administrar uma corte com mais de 3.000 servidores, não é? Com 230 juízes aproximadamente, 19 desembargadores e um orçamento pequeno, dos menores dos tribunais do Brasil. Os 2 orçamentos menores, eu conversando no Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça, eu verifiquei que os 2 menores orçamentos do país são os orçamentos do Tribunal de Justiça da Paraíba e do Piauí, sendo que o do Piauí ainda é um pouquinho menor do que o da Paraíba. Então, um grande desafio é governar, administrar uma justiça do tamanho da justiça que nós temos, com um orçamento pequeno e curto. Se costuma dizer, o lençol do dinheiro é muito curto. Quando a gente cobra a cabeça, descobre os pés. E quando cobre os pés, descobre a cabeça. Especialmente esse ano, que é um ano de muita dificuldade para todo mundo, o ano em que a crise econômica virou realmente o chavão, o que é que o senhor precisou fazer para fechar as contas do TJ? Eu precisei ter um jogo de cintura muito grande, eu precisei fazer muita economia. Economizei pagando menos diárias e economizei pagando menos horas extras. Economizei muito. E trabalhamos muito através de mutirões, como eu já falei antes, produzindo bem, tanto é que ganhamos o selo de ouro do Conselho Nacional de Justiça. Não é? E também eu, por exemplo, 3 diretorias do Tribunal de Justiça, eu não preenchi, não nomeei os diretores, porque o gerente resolvia muito bem a questão da diretoria. Então, fiz economia no meu, digamos assim, secretariado, que no Tribunal de Justiça, hoje o nome não é mais secretário, é diretor. Então, eu deixei de nomear 3 diretores, né? O de segurança, o de gestão estratégica e o de comunicação institucional. Deixei apenas com os gerentes administrando. E nomeei só 8 e dei prioridade aos servidores do quadro efetivo do tribunal. Bom, o senhor tem ainda 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, na verdade. O senhor fica na presidência do Tribunal de Justiça até o fim de janeiro de 2017. Até lá, o que é que o senhor pretende fazer? Olha, este ano eu desenvolvi um ano cultural. Eu, como sou muito católico e sou praticante, eu dediquei o meu biênio, meus 2 anos, a Nossa Senhora do Carmo, que é minha protetora. Eu uso o escapulário, estou com ele aqui comigo. E o ano judiciário o presidente Epitácio Pessoa. Comemoramos o Sesc Centenário. Eu trouxe ministros, intelectuais, fizeram 4 reuniões, 4 etapas e celebramos Epitácio Pessoa. Então, para o ano, nós vamos ver o que é que vamos celebrar, do ponto de vista cultural. No ponto de vista de trabalho para a corte, eu vou continuar fazendo reparo de fóruns, pequenos e grandes reparos. Preparamos o orçamento para isso, não é? Fazendo adequações de fóruns para pessoas portadoras
de dificuldades, de deficiência material, física. Vamos continuar fazendo os mutirões e vamos aumentar a produtividade. Agora, eu quero avançar também na construção de um complexo aqui em João Pessoa para deixar de pagar aluguéis e trazer economia para o tribunal, para colocar o depósito judicial, a hemeroteca, o depósito judicial, colocar outros departamentos do tribunal que hoje nós temos em casas alugadas, em prédios alugados, gastando muito dinheiro com aluguel. E assim eu quero poupar também para o orçamento. Então, temos várias construções. Esse ano eu fiz o saneamento, para o ano eu devo fazer as construções. Ok, desembargador, muito obrigada pela sua presença e pela entrevista aqui ao Impressões. Eu que agradeço a sua oportunidade, a TV Assembleia, e fico muito feliz em ser lembrado para essa entrevista e me colocarei sempre à sua disposição. Bom, e o Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima semana.